Boa noite, meu nome é Thales, faço parte do curso de farmácia, sexto período, e o meu grupo é o grupo 3, que falará sobre a fase clínica de desenvolvimento de medicamentos. O nosso grupo é composto por Rosilene, Carolina, Giovana, Marciana e Tamires. A fase clínica ela ocorre depois da fase pré-clínica. A fase pré-clínica ocorre nos laboratórios, com o desenvolvimento do medicamento in vitro para depois ser feito em animais, em vivo. No caso, nós explicaremos sobre a fase clínica que ocorre depois e que é desenvolvida em 4 fases. É nessa fase que verificamos qual a melhor posologia e forma farmacêutica que o medicamento pode ter para ser liberado no mercado. Analisando primeiro pessoas sem a doença, para depois analisar em pessoas que tenham a doença, visando melhorar a qualidade do fármaco desenvolvido e evitar possíveis problemas farmacológicos e toxicológicos em relação ao medicamento. A importância da fase clínica é o processo de desenvolvimento de um medicamento da pesquisa até o uso pelo paciente que dele necessita. Todo medicamento que vai ser lançado no mercado passa por diversas etapas de pesquisas e testes até ser aprovado pelo órgão competente do país de origem ao fabricante. Aqui no Brasil, esse órgão é a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Esse processo de regulamentação de um medicamento é bem longo e rigoroso. Custa muito caro para as indústrias farmacêuticas, tendo que passar por diversas etapas, desde que antecede seu uso por seres humanos até após o lançamento do medicamento, que comprovem que aquele produto não acarretará em reações prejudiciais às pessoas, com o objetivo de verificar se o fármaco é eficaz e seguro e analisar como essa nova substância é distribuída no organismo, como sua eliminação e sua segurança. Boa noite. Então, eu vou dar continuidade ao nosso trabalho. Vou falar sobre a fase clínica 1. Ela se refere ao uso de medicamento pela primeira vez em um ser humano, geralmente um ser humano saudável e que não tenha doença para a qual o medicamento está sendo estudado. Nessa fase, são avaliadas diferentes vias de administração e diferentes doses, realizando-se testes iniciais de segurança e de interação com outras drogas ou álcool. Cerca de 20 a 100 indivíduos participam desta fase. O objetivo, então, é estabelecer segurança e onde deve ser determinada uma dosagem tolerável e farmacocinética do produto. E, quando possível, determina seu perfil farmacodinâmico. Aproximadamente cerca de 70% dos produtos mostram-se seguros e são testados na fase 2. Meu nome é Giovana e eu vou explicar um pouco sobre a fase 2 da fase clínica. Nos estudos da fase 2, incluímos pessoas com uma determinada doença que a droga está sendo prevista para curar. Nessa fase, o medicamento é dado para um número maior de indivíduos com a doença investigada, previamente selecionados. A droga vai ser testada e a gente vai ver novamente qual a melhor dose efetiva, como foi iniciado na fase 1, dando uma importância maior para a efetividade da droga, podendo avaliar se de fato a droga está tendo eficácia para o paciente com uma determinada doença, buscando a dose ideal, o intervalo adequado entre as doses e determinar os regimes de administração de um novo fármaco. Em caso de testes com vacinas, não haverá pacientes doentes, e sim pacientes vulneráveis a algumas doenças que a gente ainda vai tentar vacinar. A fase 2 é basicamente para a gente ver qual seria a dose ideal, também permitindo obter informações mais detalhadas sobre a segurança no caso da toxicidade em curto prazo. E no caso das vacinas, principalmente a imunogenicidade da vacina, se as vacinas aplicadas nos pacientes estão gerando anticorpos suficientes para prevenir o aparecimento de doenças ou não. É uma fase onde começamos a testar os pacientes doentes no caso de uma nova droga, ou os pacientes que realmente poderiam tomar a vacina no caso das vacinas, mas ainda em um ambiente controlado, ou seja,
com uma escala de números reduzidos de pacientes. Essa fase dura aproximadamente 3 anos. Somente se os resultados forem bons, iniciamos a fase seguinte. Na fase 3 de desenvolvimento de fármacos, o medicamento é aplicado a um grupo extenso de pacientes para avaliar a eficácia e a segurança do produto, ou seja, do medicamento ou vacina que estão sendo desenvolvidos. Ocorre, então, a comparação com o tratamento padrão já existente. Geralmente, nos estudos dessa fase, os pacientes são divididos em 2 grandes grupos. O grupo controle, que recebe o tratamento padrão, já existente no mercado, ou o placebo, em caso de nova substância. E o grupo investigacional, que recebe o novo fármaco. No final desta fase, essa droga ou vacina já podem ser comercializadas. Lembrando que a duração dessa fase é de aproximadamente 4 anos. Eu vou dar continuidade ao nosso trabalho interdisciplinar falando sobre a fase 4. Na fase 4, o medicamento ainda está sob observação para a investigação de eventuais efeitos adversos que podem não ter aparecido nas fases anteriores, mas podem se mostrar relevantes nesta fase, quando é administrado por um número maior de pessoas. Depois que uma medicação entra no mercado, depois que uma vacina entra no mercado, a gente continua fazendo pesquisas, principalmente de olho nos efeitos adversos, nos efeitos colaterais de longo prazo. Aqueles efeitos adversos que a gente não conseguiu ver nas 3 primeiras fases, a gente vai tentar identificar com a droga já rolando no mercado. Já houve várias medicações que passaram pelas 3 primeiras fases e que depois, em algum momento, na fase 4, foi visto que eram medicações que tinham algum efeito colateral importante, que não poderiam ser usadas a longo prazo. A fase 4 é aquele momento pós-comercialização, onde a gente vai checar se realmente aquilo é seguro e efetivo. Na fase 3, a gente fez um estudo e na fase 4 a gente vê que não é bem assim. A fase 4 é aquele momento de segurança, para ter certeza se realmente aquela droga passou por todas as fases, por merecimento ou por fruto de algum erro ali nos testes, ou até mesmo um efeito adverso que realmente só aparece no longo prazo. Então, basicamente, são essas 4 fases que tanto as medicações, tanto as vacinas vão passar. Então, esse foi o nosso trabalho interdisciplinar da turma do 6º período. Muito obrigado pela presença de vocês e tenham uma ótima noite.